Olá, queridos. Nosso último dia de jejum, perguntas e respostas. O que significa para você a frase de Esther, se perecer, pereci? O que significa lá Esther 4,16, né? Olha, gente, representa coragem, fé, entrega total a Deus, mesmo diante do risco de morte que ela sofreu, né? Por que Esther escolheu a sua origem judaica no início? Porque Mardoqueu orientou ela dessa forma, ele era judeu. Então, o tempo certo, Deus ele trabalha em silêncio até revelar o plano dele para a nossa vida. Esté 2,10, o que simboliza o cetro estendido pelo rei a Esther. É interessante perguntar sobre isso, tá? Muita gente não sabe. Representa a graça, representa o favor, o acesso ao trono, assim também Cristo nos deu acesso ao Pai. Hebreus, capítulo 4, versos 16, Esté, capítulo 5, versos 2. O que nós aprendemos com a frase, quem sabe, se não foi para este tempo que chegaste a este reino, Esté 4, 14, que é o título principal do nosso jejum, que todos nós temos um propósito específico no tempo certo. Por que Esté pediu jejum de 3 dias? Vamos lá. Essa pergunta que não quer calar. Porque ela sabia que sem a intervenção de Deus, ela não teria vitória, gente. A gente precisa de ajuda sim, tá? Isso é geral. Esté 4,16. O que nós aprendemos com a insônia do rei Assuero? Ele se sentiu incomodado. Que até os pequenos detalhes, como a falha de sonos, estão debaixo de providência de Deus. Ou seja, se eu tiver insônia, pode ter certeza que Deus quer me despertar para algo, tá, gente? Depois eu vou trazer aqui um vídeo só de sonhos para vocês, revelação de sonhos. O Senhor me deu revelação de sonhos. O que significa Amã morrer na própria forca que preparou para Mardoqueu? A justiça de Deus sempre vai prevalecer, porque os planos do inimigo podem se voltar, mas eles não terão sucesso. Esté capítulo 10 e Salmo 7, versos 15, tá, gente? Lembrando a todos que eu tenho um livro de salmos lá na Amazon, tá? Para quem quiser, só dá uma olhadinha lá. Inclusive, eu vou colocar a promoção esse mês agora que vem, tá, gente? Qual autoridade dos judeus receberam no novo decreto? O direito de se defenderem. Eles tiveram que lutar pela sua própria vida, e vencer os inimigos espiritualmente. Nós temos autoridade para isso, autoridade de Cristo para resistir o mal. Esté capítulo 8, versos 11 e Lucas 10, 19. O que aconteceu no dia marcado para a destruição dos judeus? Deus inverteu a situação dos judeus e prevaleceram sobre os seus inimigos. Esté capítulo 9, versos 1. Por que foi instituída a festa de Purim? Para que o povo nunca se esquecesse do livramento de Deus. Esté 9, 26. O que nós aprendemos com o risco de Esté, com o risco que Esté correu ao interceder pelo povo? Gente, o amor verdadeiro, ele envolve sacrifício, tá bom? A coragem diante das batalhas. Esté capítulo 7, versos 3 ao 4. Viu, gente? Por isso que eu não gosto. Barulho no fundo, então. Por isso que eu gosto de aumentar o som. Como Deus exaltou Mardoqueu, vamos lá. Ele foi honrado publicamente, colocado em posição de autoridade no lugar de Amã. Capítulo 10, versos 3. Lá na frente, lá no capítulo 10, a gente vê que ele assumiu o segundo lugar. Quem mandava depois do rei seria Mardoqueu. Por que o nome de Deus não aparece no livro de Esté? Essa pergunta ela não quer calar, né? E a ação dele é evidente. Olha, Deus, aqui ele nos dá de presente esse livro para mostrar que mesmo quando a gente não vê e não ouve, ele continua no controle, em Romanos 8, 28, tá, gente? O que o jejum de Esté nos ensina espiritualmente? Meu Deus, essa pergunta é muito louca. O jejum, ele muda, além de ter mudado o decreto,
eles quebram cadeias também. A palavra do Senhor diz em Mateus 17, 21, não há nada que não possa resistir a jejum e oração, gente. Esté 4,16. Então, as cadeias quebradas através do jejum trazem vitórias sobre a morte e o inimigo. Então, essas perguntas e respostas, elas são aqui tragas para cada um, encerrando esse jejum com uma reflexão de oração aqui para todos que querem em nome de Jesus orar, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nos entregamos nas Tuas mãos, Tu és poderoso, chegamos aqui mais um fim desses 3 dias de consagração. Perguntas e respostas, daqui a pouquinho tem uma palavrinha, às 9 horas, assim como Esté declarou, se perecer, pereci, como está escrito em Esté 4,16, nós entregamos totalmente às Tuas mãos. De certo que a nossa vida não nos pertence, mas pertence ao Senhor. Senhor, nós cremos, assim como Esté foi escolhida para o novo tempo, nós também estamos aqui, Senhor. Assim como está escrito no título dessa campanha, Pai, 4,14, nós também fomos levantados neste tempo para cumprir o Teu propósito. Nós entendemos, Pai, que as Tuas mãos estão sobre nós. Nós declaramos que todo decreto, Senhor, de destruição, de vergonha contra nossas vidas foi anulado, porque o sangue do Cordeiro, assim como o livro de Esté, o decreto maligno, foi substituído por um novo decreto de vida, de autoridade, Esté 8,11. Também hoje nós recebemos aqui com a autoridade do Senhor a resistir todo o mal, como está escrito em Lucas 10,19. Senhor, que todo amã que se levantar contra nós caia por terra, toda forca que foi preparada, a justiça do Senhor possa se manifestar, como está escrito em Esté 7,10. Nós cremos que ainda que os homens não possam revogar as leis, os decretos, o Senhor é justo, é juiz e muda sim histórias, como o Senhor vai mudar de muitos aqui. Assim como a insônia do Riachuelo foi usada para trazer lembranças de Mardoqueu, em Esté 6, versos 1, nós cremos que o Senhor está movendo céus e terra para que o nosso nome seja lembrado no tempo certo. A honra vem do Senhor. Hoje nós encerramos esse jejum, Pai, à meia-noite. Nós queremos declarar que todo dia de morte se torne em vida de vitória, em Esté 9:1, e que assim como nasceu a festa de Purim, como memorial do livramento, nós também celebraremos a vitória através do que o Senhor tem para nós. Pai, o mesmo Espírito que guiou Esté interceder pelo povo como ousadia, nós queremos aqui, sim, nos dê coragem, nos enche agora, para que nós possamos, Pai, ser intercessores fiéis, que se colocam na brecha. Nós te exaltamos, Senhor, porque quando nós não vemos o Senhor está agindo, mas eu creio, Pai, como está escrito, que a unção, a coragem, a intercessão, o livramento é do Senhor, que nenhum decreto do inimigo prevaleça, porque toda a sentença de morte já foi anulada, as portas de honra estão abertas e o cativeiro será quebrado em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa trazer vitória sobre as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que você possa declarar em alta voz, amém? Deus abençoe e fique com Deus.